Este é o livro Grito Silencoso, um suspense de Sheila Stone, livro 5, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Juliette Reed fechou a porta atrás de si, ofegante. Seus dedos trêmulos travaram cada uma das várias fechaduras como se sua vida dependesse disso, e talvez dependesse mesmo. Conferiu todas as janelas repetidamente, fechando as persianas para impedir olhares curiosos. Seu coração martelava no peito, um tambor de terror. Ao espiar pelas frestas estreitas entre as persianas, jurou manter todos afastados, determinada a se proteger a qualquer custo. O dia havia começado de forma inocente. Juliette trabalhava em seu notebook no café favorito, bebericando enquanto criava mais um logotipo para um cliente. O burburinho acolhedor das conversas a envolvia como um cobertor reconfortante, proporcionando uma sensação de normalidade que ela ansiava desesperadamente. No caminho de volta para casa, com a mente divagando sobre os detalhes de seu último projeto, Juliette não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Os pelos de sua nuca se arrepiaram e um calafrio percorreu sua espinha. Respirou fundo, tentando se acalmar, raciocinando que era apenas sua imaginação fértil. Mas, ao vislumbrar uma figura sombria com o canto do olho, seu sangue gelou. "Calma, Juliette", sussurrou para si mesma, tentando conter o pânico crescente. Pode ser qualquer um, mas, no fundo, temia saber exatamente quem a perseguia. O desespero impulsionava seus movimentos enquanto corria por becos e ruas secundárias, tentando despistar seu perseguidor. Seus pulmões ardiam a cada respiração entrecortada e suas pernas ameaçavam ceder. Apesar de seus esforços, a figura permanecia uma sombra constante, sempre fora de alcance. Ela podia senti-lo se aproximando, um predador caçando sua presa. Por favor, ele não. Agora não, pensou, as palavras uma súplica frenética em sua mente. A ideia de seu ex-marido encontrá-la depois de todo esse tempo era insuportável demais para considerar. Ela havia se mudado de estado, trocado de nome e recomeçado a vida só para escapar das garras dele. Mas ao chegar à segurança de sua casa, não pôde deixar de se perguntar se era realmente possível fugir do passado. Buscando refúgio contra a ameaça iminente, Juliette correu para o porão mal iluminado, onde o cheiro de mofo das caixas velhas e da terra úmida se misturava com seu medo. A lâmpada pendurada no teto lançava sombras sinistras nas paredes de concreto rachado, amplificando sua sensação de isolamento e vulnerabilidade. Em um canto, ela havia armazenado meticulosamente comida enlatada, garrafas d'água e suprimentos de emergência, uma fortaleza de provisões que tanto a confortava quanto a aterrorizava. "Por favor, que isso seja suficiente", sussurrou, com a respiração presa na garganta enquanto olhava para as pilhas de latas e caixas cheias de água engarrafada. Ela sempre temera que alguém viesse atrás dela, um espectro sombrio de seu passado que não conseguia afastar. Agora, parecia que seu pior pesadelo estava se tornando realidade. Enquanto andava de um lado para o outro no espaço apertado do porão, sua mente recordava Eric, seu ex-marido charmoso e bonito, que havia transformado sua vida em um inferno. Ele a conquistara com sua lábia e sorriso fácil, apenas para revelar-se um monstro depois do casamento. "Juliette, você não é nada sem mim", dizia ele, com a voz carregada de desprezo, enquanto apertava seu pulso, deixando hematomas que durariam dias. Ela ainda podia ouvir os ecos de suas palavras cruéis, cada farpada como uma faca, cortando fundo em sua alma. O impacto do abuso a deixara uma sombra de seu antigo eu, paranoica e constantemente olhando por cima do ombro. Mesmo agora, anos depois e a quilômetros de distância, não conseguia escapar do terror que se apoderava de seu coração. Perguntava-se se algum dia seria verdadeiramente livre. O som da campainha ecoou pela casa como uma navalha, quebrando o silêncio tenso.
Juliette ficou paralisada, com os olhos arregalados e o coração disparado. Ela havia trancado meticulosamente todas as janelas e portas, rezando por segurança, mas o som estridente da campainha fez o medo se abater sobre ela novamente. "Mantenha todos longe", sussurrou, com a voz trêmula de terror. "Mantenha todos afastados." Juliette procurou na sala um lugar para se esconder, com o pulso martelando em seus ouvidos. Ao ver o espaço estreito entre o sofá da sala e a parede, espremeu-se para dentro do nicho apertado. Sua respiração vinha em arquejos superficiais enquanto se pressionava contra o gesso frio, rezando para que quem quer que estivesse à porta não a encontrasse. "Por favor, vá embora", pensou, com as mãos cerradas em punhos apertados. "Me deixem em paz." A campainha tocou novamente, enviando uma onda de pânico por suas veias. A voz de Eric invadiu sua mente como uma cobra venenosa, suas provocações ecoando cruelmente em sua cabeça. "Acha que pode fugir de mim? Você é patética, Juliette. Eu sempre vou te encontrar." Tentou bloqueá-lo, sacudindo a cabeça como se pudesse afastar fisicamente a memória atormentadora. Mas por mais que tentasse, a voz dele continuava a assombrá-la. No entanto, à medida que os segundos passavam, o medo gelado começou a ceder, substituído por uma raiva lenta e ardente. "Maldito seja!" rosnou ela com o rosto contorcido de raiva. "Não vou deixar que ele me controle mais. Chega!" Com uma nova determinação, Juliette saiu do seu esconderijo. Ela sabia que precisava enfrentar essa ameaça, fosse qual fosse. Era hora de se defender, de provar que era mais forte do que a mulher que Eric tentara destruir. Respirando fundo, ela se levantou e marchou em direção à escada, cada passo impulsionado pelo fogo em seu peito. "Eric não tem mais poder sobre mim", ela jurou, com a voz firme e resoluta. "Não tenho mais medo." Subindo os degraus com determinação estampada no rosto, Juliette se preparou para o confronto iminente. Ela sabia que esta era sua chance de retomar as rédeas da própria vida e acabar de vez com o ciclo do medo. Não importava quem estivesse do outro lado da porta, ela se recusava a se deixar intimidar por mais tempo. No topo da escada, Juliette hesitou por um instante, respirando fundo para se acalmar. O som da campainha ainda ecoava em seus ouvidos e seu coração batia acelerado. Ela cerrou os punhos, cravando as unhas nas palmas das mãos, e sussurrou para si mesma: "Sou forte, posso enfrentar isso." Mesmo assim, não custava nada saber quem estava lá, não é? Com a mão trêmula, ela pegou o celular do bolso. Com alguns toques, abriu o aplicativo conectado à câmera da porta da frente. Seus olhos vasculharam a tela procurando a fonte de seu medo, mas o rosto que a encarava não era o de Eric. O alívio inundou seu peito, embora seu pulso continuasse acelerado. "Graças a Deus", murmurou ela, sentindo a tensão nos ombros diminuir um pouco. Tomando outro fôlego para se fortalecer, Juliette se aproximou da porta, os dedos agarrando a maçaneta, enquanto se preparava para abri-la. "Não esperava te ver", disse ela, forçando um sorriso. "Era você que estava me seguindo desde o café?" Por alguns instantes, a figura a encarou em silêncio. Então, num tom de calma perturbadora: "Desculpe, Juliette, mas é o melhor a fazer. Você vai ter que confiar em mim." "Como assim?" Swing Juliette gaguejou, sua confusão rapidamente se transformando em medo, enquanto sua mente lutava para entender aquelas palavras estranhas. E então ela viu, um brilho prateado na luz fraca, uma faca erguida ameaçadoramente em sua direção. Juliette fez a única coisa que teve tempo de fazer. Gritou. E então a faca foi cravada. Capítulo 1. Sheila permaneceu à porta da pequena cabana, o coração batendo no peito como um pássaro enjaulado desesperado para escapar. O refúgio antes pacífico, escondido entre pinheiros altos e aninhado ao lado de um riacho tranquilo, agora estava tomado por policiais de semblante sombrio.
Seus movimentos apressados eram metódicos, mas frenéticos, uma dança assustadora de determinação e desespero. As lágrimas haviam deixado marcas nas bochechas de Sheila, evidência da incredulidade que a consumia por dentro. A cena ao seu redor era um turbilhão, mas para Sheila tudo parecia distante demais. Sua dor a envolvia, sufocando-a em seu abraço. Mal conseguia ouvir o crepitar dos rádios e as conversas baixas entre os agentes. O único som que chegava aos seus ouvidos era o peso esmagador de seu próprio coração batendo. Seu pai estava por perto, os olhos cinzentos vazios. Os ombros, antes orgulhosos, agora caídos, o peito largo, afundado em si mesmo, como se quisesse desaparecer. O coração de Sheila se apertou ao vê-lo ali, sozinho e afogando-se na própria tristeza. Ela queria abraçá-lo, compartilhar a dor mútua e, de alguma forma, aliviar o fardo para ambos. Mas não conseguia se mover. Não conseguia respirar. Nunca sentira algo tão doloroso, nem mesmo quando sua mãe faleceu. Pai! Zrenia, sussurrou, a palavra engasgada na garganta. Como vamos superar isso? O pai olhou para ela, o olhar repleto de tristeza espelhando o seu. Temos que seguir em frente, querida, disse ele com a voz rouca de anos de cigarro. Pela Natalie. O que ela teria querido? Que continuássemos. No entanto, mesmo ao dizer essas palavras, Sheila percebia que ele estava apenas tentando confortá-la. Ele próprio não acreditava nelas. Como poderia, quando o mundo deles acabara de se despedaçar? Sheila se virou ao ouvir passos se aproximando. Finn vinha em sua direção, seus olhos cor de avelã refletindo o peso da tragédia que os atingira. Ele mantinha uma postura rígida e militar, sem dúvida, um resquício de seus dias como piloto de caça, mas a forma solene como comprimia os lábios e cerrava o maxilar sugeria que ele também sentia a perda de Natalie. Apenas fazia o possível para conter-se. Finn hesitou por um momento, parecendo indeciso entre dar espaço a Sheila ou oferecer conforto. Por fim, optou pela segunda opção, envolvendo gentilmente os braços ao redor dos ombros trêmulos dela. Vai ficar tudo bem, sussurrou em seu ouvido. Sheila se aconchegou no abraço de Finn, buscando consolo em seu calor e força. Piscou para conter as lágrimas que ameaçavam cair novamente, mas descobriu que não havia mais nenhuma para chorar. O entorpecimento corria por suas veias, fazendo-a sentir-se desconectada do mundo ao seu redor. Foi Sheila quem encontrou o corpo de Natalie. Sua irmã havia desaparecido no dia anterior, algo muito fora de seu comportamento habitual, ignorando as ligações de Sheila e respondendo apenas com uma mensagem enigmática de uma única palavra: desculpa. Pressentindo que algo estava terrivelmente errado, Sheila localizou o celular da irmã nesta mesma cabana, um lugar onde Natalie costumava vir de vez em quando para espairecer. Enquanto se agarrava a Finn, o olhar de Sheila desviou-se por cima do ombro dele em direção à porta da cabana. Seu coração se apertou dolorosamente quando uma maca surgiu, carregando o corpo sem vida de sua amada irmã, Natalie. A visão de seu rosto pálido, para sempre congelado no tempo, dilacerou a alma de Sheila como 1000 facas. Sentiu um impulso irresistível de correr até lá, acordar a irmã e dizer-lhe que aquilo não era real. Ao mesmo tempo, outra parte dela ansiava por fugir, para escapar da realidade esmagadora do que havia acontecido. Natalie ... Sheila engasgou com o nome, o peito apertado de angústia. Como isso pôde? Ela não sabia o que sentir. Deveria estar com raiva da irmã por tê-los abandonado dessa forma? Por ter escolhido a saída mais fácil? Finn apertou seu abraço, sentindo o tumulto que se desenrolava dentro dela. Eu sei, ele murmurou, a voz carregada de emoção. É difícil de acreditar, mas vamos superar isso, Sheila. Juntos. Enquanto Sheila permanecia ali, envolta nos braços de Finn, e observando o corpo da irmã ser levado, percebeu que a vida nunca mais seria a mesma.
A dor da perda de Natalie era uma marca indelével em seu coração, um lembrete da fragilidade da vida, e de alguma forma, em meio ao caos e ao desespero, ela teria que encontrar uma maneira de seguir em frente, por si mesma, pelo pai e pela memória da irmã, que amava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Sheila se pegou repetindo a última mensagem de Natalie. Desculpa, incessantemente em sua mente. Um sentimento de culpa doentio revirava seu estômago enquanto se questionava sobre o verdadeiro significado daquelas palavras. Teria sido um último pedido de desculpas de uma irmã que sabia que estava prestes a tirar a própria vida? Ou teria sido um simples pedido de ajuda ao qual Sheila não conseguiu responder a tempo? Nat, Sheila sussurrou com a voz embargada. Ela não conseguia deixar de sentir que devia ter feito mais, que devia ter percebido o desespero escondido por trás da fachada durona de Nathalie. Finn pareceu ler seus pensamentos, seus olhos se suavizando com empatia. Ele apertou levemente a mão dela. Sheila, você não pode se culpar por isso. Fez tudo o que estava ao seu alcance. Será mesmo? Zreniela perguntou, as lágrimas voltando com força total. Eu sabia que ela estava passando por maus bocados, Finn. O tiroteio, a adaptação à cadeira de rodas, foi muita coisa para ela lidar, muita coisa para qualquer um. Mas eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ei! Finn ergueu o queixo dela para que seus olhares se encontrassem. Você não pode carregar esse fardo. A vida prega peças e às vezes não conseguimos prever. Mas isso não significa que a culpa é sua. Ela assentiu sabendo que ele tentava aliviar sua dor, mas a culpa continuava corroendo suas entranhas. No fundo, acreditava que poderia ter feito mais, que de alguma forma tinha deixado Natalie escapar por entre os dedos quando ela mais precisava. A maca passou por Sheila, as rodas unindo contra o cascalho. Seu coração disparou ao ver o rosto pálido da irmã, emoldurado pelos cachos rebeldes. Os olhos outrora vibrantes de Natalie estavam fechados, sua expressão estranhamente serena, como se estivesse apenas dormindo. Espera! Sheila gritou, sua voz rachando de desespero. Ela cambaleou em direção à maca, as pernas pesadas como chumbo. Natalie, me perdoa. Por favor, me perdoa. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sheila, embaçando sua visão enquanto olhava para o corpo inerte da irmã. Não conseguia deixar de pensar que, se tivesse sido mais presente, mais atenta à dor de Natalie, talvez pudesse ter evitado essa tragédia. Mas agora não havia chance de perdão ou redenção. Natalie tinha partido, e tudo o que restava a Sheila era um vazio doloroso no lugar do espírito vivaz da irmã. Vamos, Sheila? O toque suave, mas firme de Finn envolveu seu braço, puxando-a para longe da maca. Deixe eu ficar com ela, implorou Sheila, a voz embargada e suplicante. Só um minutinho, por favor. Acredite em mim, você não quer vê-la assim, disse Finn gentilmente, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e compreensão. É melhor lembrar dela como ela era. Sheila engoliu um soluço e deixou que Finn a guiasse para longe, seus olhos nunca deixando a forma sem vida de Natalie. Enquanto carregavam a irmã para a ambulância, Sheila sentiu o tempo desacelerar. Cada momento agonizante parecia se estender pela eternidade, prendendo-a na dor visceral da perda e do arrependimento. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.